Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre física. Vamos falar hoje sobre carga elétrica. Um corpo é eletricamente neutro quando ele apresenta o mesmo número de prótons e elétrons. Então, o número de prótons, a condição é que o número de prótons seja igual ao número de elétrons. Um corpo é eletricamente positivo quando o número de prótons for maior do que o número de elétrons. E um corpo é eletricamente negativo quando o número de prótons for menor do que o número de elétrons, ou se você preferir, o número de elétrons for maior, do que o número de prótons. Para calcular a carga elétrica ou a quantidade de eletricidade que um corpo possui, basicamente é a mesma coisa de comprar bala na padaria. Como é que você calcula, a quantidade a ser paga, o preço a ser pago na padaria pelo número de balas que você tem? A forma é muito simples, Você pega um número de balas e multiplica pelo preço de uma bala só. Esse vai ser o valor a ser pago. Para calcular a carga elétrica, a quantidade de eletricidade, basicamente é a mesma coisa. Você multiplica o número de partículas em excesso pelo valor da carga elétrica elementar. Essa carga elétrica elementar geralmente é fornecida nos exercícios. Ela vale mais ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, certo? Coulomb é a unidade de carga elétrica para o sistema internacional. Agora vamos resolver um exemplo envolvendo a quantidade de eletricidade ou a carga elétrica. Uma partícula apresenta carga elétrica negativa de menos 3,2 vezes 10 a menos 15 coulombs. Essa partícula está com excesso ou falta de elétrons. Calcule essa diferença. Como a carga elétrica dessa partícula é negativa, então a gente já sabe que ela possui elétrons em excesso. Então a primeira pergunta, a resposta é elétrons em excesso. Como ele me informa o valor da carga, ele me informa o Q. Então o Q é menos 3,2 vezes 10 a menos 15. Ele pergunta, qual que é o número de elétrons em excesso. Então qual que é o valor do N? Não sei. Vimos anteriormente que a carga elétrica elementar ela é dada por mais ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Como aqui são elétrons em excesso, vamos utilizar o valor negativo da carga elétrica elementar. Se fosse prótons em excesso, utilizaríamos o valor positivo da carga elétrica elementar. A fórmula é que quantidade de carga é igual ao número de partículas em excesso vezes a carga elétrica elementar. O que é menos 3,2 vezes 10 a menos 15. O N eu estou procurando. O E é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Como menos 1,6 vezes 10 a menos 19 está multiplicando, passa dividindo. Então o N vai ser menos 3,2 vezes 10 a menos 15 dividido por menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Esse menos dividido por menos dá mais. 3,2 dividido por 1,6 dá 2, certo? Então ficamos com 2 que multiplica 10 a menos 15
Como ali a gente tem uma divisão, né, de potência de mesma base, a gente conserva a base, o 10, e subtrai os expoentes. Então 10 a menos 15 menos 19. Então ficamos com 2 vezes 10 menos 15 menos vezes menos dá mais. Então menos 15 mais 19 vai ficar mais 4, certo? Então nós temos aí 2 vezes 10 a quarta, né, elétrons em excesso como resposta final. Ok, essa diferença aí que ele pediu é dada por esse valor. Vamos resolver mais um exemplo. De um corpo neutro, retiramos 10.000 elétrons. Ele ficou com carga elétrica negativa ou positiva? Qual é o valor de sua carga elétrica? Primeiro, como o corpo ele inicialmente estava neutro, então a gente já sabe que ele tinha o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Como eu retirei 10.000 elétrons, então sobraram 10.000 prótons em excesso, correto? Porque eu retirei 10.000 elétrons. Como tinha a mesma quantidade de prótons e elétrons, retirei elétrons, ele ficou com prótons em excesso. Então, como ele ficou com prótons em excesso, a sua carga elétrica é positiva, né? Então ele ficou com carga elétrica negativa ou positiva? A primeira pergunta, positiva. Positiva. Aí ele pede qual é o valor de sua carga elétrica. Então, qual que é o valor do Q? Eu não tenho o Q. Como eu tenho aí 10.000 elétrons, né, eu retirei 10.000 elétrons, ele ficou com 10.000 prótons em excesso. Então, 10.000 é a mesma coisa de 10 elevado a 1, 2, 3, 4. Então, são 4 zeros, 10 a quarta. Então, 10 a quarta prótons em excesso, né? Esse é o nosso N. E agora eu vou utilizar o valor da carga elétrica elementar, o valor positivo, né? Então, vou utilizar 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, vamos lá. A quantidade de carga eu estou procurando. O número de partículas em excesso é 10 a quarta, né? O valor da carga elétrica elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19. Aqui ficou bem fácil, certo? Conserva 1,6, né? Número normal vezes número normal. E potência de 10 vezes potência de 10. 10 a quarta vezes 10 a menos 19. Conserva a base. E somam-se os expoentes. 4 menos 19 dá menos 15. Então, carga no sistema internacional em Coulomb. Então, a quantidade de carga aí é de 1,6 vezes 10 a menos 15 coulombs. Beleza?